Boa noite, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso encontro de segunda-feira, nossa noite de estudos. Que tenhamos um final de noite bastante proveitoso, bastante iluminado. E nós vamos dar continuidade ao estudo da Gênese, segundo o Espiritismo, o capítulo 1. Que aí nós vamos continuar falando dela, desse capítulo 1, que é sobre a terceira revelação. Então, o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesmo das coisas, pela impossibilidade de tudo se explicar com auxílio apenas das leis da matéria. Então, se ele surgisse antes das ciências, ele não conseguiria se manter, porque ele precisava do suporte da ciência para depois vir com as leis da espiritualidade. Acusam-no de parentesco com a magia e a feitiçaria. Esquecem que a astronomia tem por irmã mais velha a astrologia judiciária, ainda não muito distante de nós. Que a química é filha da alquimia, com a qual ninguém ousaria ocupar-se hoje. Entretanto, na astrologia e na alquimia estavam o germe das verdades que saíram às ciências atuais. O mesmo se dá com o espiritismo, relativamente à magia e à feitiçaria, que se apoiava também na manifestação dos espíritos, como a astrologia no movimento dos astros, mas ignorantes das leis que regem o mundo espiritual, misturavam com essas relações práticas e crenças ridículas, com as quais o moderno espiritismo, fruto da experiência e da observação, acabou, fez com que se encerrasse, com que isso acabasse. É certamente a distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior do que a que existe entre a astronomia e a astrologia, a química e a alquimia. Confundi-las é provar que de nenhuma se sabe patavina, que não se entende nada de nenhuma delas. Porque o espiritismo está muito longe disso, porque ele tem explicação para tudo. O simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo mundo novo que é revelado. O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se, profunda modificação nos costumes, caráter, hábitos, assim como nas crenças que tão grande influência exerceu sobre as relações sociais. É uma revolução completa a operar-se nas ideias, uma revolução tão poderosa que atinge pelo coração simultaneamente todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Razão há, então, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos em que essas revelações se diferem e o que as liga entre si. Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Foi o legislador do povo, pelo qual espalhou-se essa fé sobre a terra. Então, ele foi a primeira revelação. A segunda revelação, o Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino e rejeitando o que era transitório, de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. A parte mais importante da revelação do Cristo, pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo, o qual considera a divindade. Já não é mais o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés. Já não é o Deus injusto, que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pela falta dos pais.
mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Não é mais um Deus dos exércitos ou de um povo privilegiado, mas um Deus que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é deste mundo, mas no reino celestial, lá onde os humildes corações serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribuiu à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Essa revelação dos verdadeiros atributos da divindade modifica profundamente as relações mútuas dos homens, impondo-lhes novas obrigações, fazendo-os encarar a vida presente sobre outro aspecto. É esse, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto capital da revelação do Cristo, cuja importância não foi bem compreendida, e cabe dizer que é o ponto de que mais a humanidade se tem afastado, que mais há desconhecido na interpretação dos seus ensinos, que é esse Deus puro, esse Deus soberanamente justo, piedoso, né, que quer ser amado. Entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer, que não compreenderíeis, e por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Isso está em São João, capítulo 14 e 16, e também está em São Mateus, capítulo 17. O Cristo não disse tudo, por não estar o homem no estado de compreendê-las, e suas palavras não seriam bem interpretadas, o que desviaria os homens do seu ensino. Por que chama ele Consolador ao novo Messias? Esse nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. Assim ele previa que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Nessas novas crenças, eles não iam achar essa consolação. Se o Cristo não pode desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens conhecimentos que só adquiririam com o tempo e sem os quais não o compreenderiam. Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não no de ajuntar-lhes verdades novas, porque tudo nele se encontrava em estado de germe, faltando-lhe só a chave para se aprender o sentido das palavras. Mas quem toma a liberdade de interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Primeiro, a ciência, que a ninguém pede permissão para dar a conhecer as leis da natureza, e que salta sobre os erros e os preconceitos. E neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, todos têm o direito de interpretar e examinar as escrituras, que não são mais a arca santa, na qual ninguém se atrevia a tocar com a ponta do dedo sem correr o risco de ser fulminado. E neste século aqui que ele está falando, é o século de Kardec, tá? É o século XVIII. O século XVIII e XIX, né? Onde ele estava. Os homens só puderam explicar as escrituras com o auxílio do que sabiam das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde revelada pela ciência. Eis porque os próprios teólogos, de muito boa fé, se enganaram sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho,
Por mais instruídos que fossem, eles não podiam compreender causas dependentes de leis que lhes eram desconhecidas. Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida de novos fatos e novas leis se forem revelando, à medida que novos fatos e novas leis se foram revelando, eles saberão separar da realidade os sistemas utópicos. As ciências tornam conhecidas algumas leis, o espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados, de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. O espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. E com isso, precisa a crença, dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferença, senão quanto ao progresso realizado. Que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho e boa vontade. Sabe que os que se designam pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no espaço, como praticavam na terra, mas que se adiantarão e aperfeiçoarão, e que anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta depois de terem percorrido a estrada do progresso. Pelas relações que hoje pode estabelecer com aqueles que deixaram a terra, possui o homem não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como conhece a situação deles no mundo dos espíritos. Acompanha-os em suas migrações, aprecia-lhes as alegrias e as penas, sabe a razão por que são felizes e infelizes e a sorte que lhes está reservada, conforme o bem ou o mal que fizeram. O futuro já não é uma vaga esperança. É um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte nada mais tem de aterrador, por lhe ser a libertação, a porta da verdadeira vida. Através do Espiritismo, podemos verificar que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição. Todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos. Então, aqui a gente já viu alguns esclarecimentos que o Espiritismo veio trazer. E aí provocou toda essa revolução nos hábitos, nos costumes, nas crenças, porque trouxe essa ideia nova para a gente, né, do plano espiritual. E ele só podia aparecer depois que as ciências se consolidassem, porque com a consolidação das ciências, o Espiritismo tinha como provar as novas leis, as leis espirituais, né, as leis do Espírito que ele veio trazer e que se fundavam, tinham fundamento, tinham base sólida de acordo com o Espiritismo, tá? E agora eu vou continuar falando sobre a revelação, essa terceira revelação que está na Gênese, no outro vídeo, tá bom? Até breve.